Olá, eu sou a Lari Namastê, artista plástica profissional há mais de 10 anos, com mais de 200 quadros vendidos, e sempre vem um aluno que me pergunta assim: Lari, eu não sei quanto cobrar pelo meu quadro, quanto que eu cobro por ele? Porque acontece assim, você começa a pintar, aí sempre vem alguém que te encomenda um quadro, né? Um vizinho, uma tia, alguém que te conhece, fala assim: você pinta um quadro pra mim? Aí você fala: sim, pinto, claro. E aí você não fala o valor, a pessoa também não pergunta, você acaba pintando aquele quadro pra pessoa, mas aí na hora de entregar fica aquela situação constrangedora que você quer cobrar, mas aí fica sem jeito, acaba falando um valor, a pessoa não estava esperando aquilo. Então o que eu oriento sempre para os meus alunos? Jamais pintem uma encomenda sem apresentar um orçamento antes, sem o cliente aprovar esse orçamento e aí então, e dar uma entrada inclusive, né? E aí então você pinta esse quadro e oferece para a pessoa, mas ela já sabe o quanto que ela vai estar pagando por aquilo. Combinado? A partir de hoje, faça isso. Se você não sabe como fazer um orçamento, como apresentar isso para o seu cliente, tem um vídeo aqui no canal que ensina exatamente passo a passo como fazer isso. Já anota aí para você assistir na sequência, tá bom? Lari, mas quanto que eu devo cobrar pelo meu quadro? Gente, vejam só, não tem como eu chegar aqui e falar assim: você tem que cobrar 3 mil reais pelo seu quadro, porque são muitas variáveis, né? Mas fique tranquilo que até o final desse vídeo você vai saber sim como precificar o seu quadro, o quanto mais ou menos você tem que cobrar por ele. Mas antes disso eu preciso falar algumas coisas aqui e principalmente falar o que você não pode fazer na precificação. Talvez isso seja até mais importante do que o que você deve realmente fazer. Eu vou falar aqui 3 coisas para você não fazer de jeito nenhum quando você for precificar o seu quadro. Então, na hora de precificar, não faça isso. Primeiro, você querer cobrar pelo tempo de trabalho. Ai, Lari, mas por que não? Tem uma série de profissões, uma série de atividades que as pessoas têm o valor da hora e acabam cobrando a hora trabalhada. Sim, eu sei. Mas na vida de um artista plástico profissional não se enquadra muito bem, pelo menos na minha opinião, essa questão de cobrar por tempo de trabalho. Por quê? Imagina só comigo. Tem um pintor que começou agora, um pintor iniciante, que vai pintar um retrato. E um mesmo pintor que já pintou 300 retratos, que é uma pessoa já experiente, um artista de muitos anos, etc e tal. Quem você acha que vai gastar mais tempo para pintar o mesmo retrato? Provavelmente esse artista mais iniciante. Então não seria justo, digamos, o iniciante receber mais, porque ele trabalhou mais horas, do que aquele artista experiente. Concorda comigo? Então eu acho essa precificação por tempo, por hora trabalhada, um pouco distorcida nessa realidade da profissão de artista plástico profissional. E também pensando assim, tempo, mas que tempo? É o tempo efetivamente pintando? Porque quando alguém te encomenda um quadro, tem toda uma trajetória assim de você fazer esboço, croquis, às vezes você visita a casa do cliente, você tem que aprovar a arte, você executa aquilo, depois você vai embalar, eventualmente vai instalar isso na casa da pessoa. Então, tudo isso é tempo trabalhado, né? E aí, como que você vai cobrar isso? Então, eu acho um pouco relativo e por mais que você me fale assim, se o artista é mais experiente, a hora dele é mais cara. Sim, pode ser, mas mesmo assim eu acho um critério de precificação um pouco equivocado, então é a minha sugestão para vocês não utilizarem isso, ok? 2. O que não fazer, parte 2, é você precificar com um preço que você não pagaria pelo seu quadro. Gente, pensa assim. Ai, Lari, mas eu precifico do jeito que eu quiser, o quadro é meu. Beleza, concordo. Entendam que o que eu tô dando aqui são sugestões do que eu faço comigo, na minha experiência do dia a dia, e eu sugiro que vocês sigam essas orientações, mas nada do que eu tô falando aqui é regra, gente. Claro que se você pintou o seu quadro, você tem todo o direito de colocar a precificação que você quiser. Mas eu entendo que a precificação, ela precisa funcionar. O que é funcionar? Você precisa na prática pagar seus boletos, você precisa vender esse quadro. E existe sim uma faixa de precificação que você vai encontrar ao longo aí do tempo, ao longo das vendas, que vai funcionar. E se for muito acima disso, você vai acabar não vendendo. Se for abaixo disso, provavelmente ou você vai ter prejuízo ou também vai acabar não vendendo por ser um valor muito aquém, percebe? Então existe uma faixa de preço que vai funcionar
para a sua realidade. Eu já vou te dar várias dicas aqui para você entender qual que é a sua realidade. Existem diferentes tipos de clientes? Sim, mas na prática, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa que você trabalha ali no seu ateliê, você tem a arte às vezes como uma atividade secundária, né? Não é sua atividade principal ou única atividade, e você está vendendo diretamente para as pessoas. Gente, é diferente você vender no mercado primário da arte, você ser uma pessoa que vende diretamente do seu ateliê para o comprador, de uma galeria, por exemplo, que você não precisa nem ver o rosto do cliente, não precisa nem saber o quanto que estão cobrando, geralmente a galeria vai fazer isso por você. Então entendam que são realidades distintas, né? Ai, Lari, mas eu queria cobrar 15 mil pelo... Você pode cobrar o quanto você quiser. Isso vai funcionar? Você vai vender? Você teria coragem de, se alguém chegar para você hoje e falar assim, nossa, gostei muito desse quadro aqui, quanto custa? E você falar assim, 15 mil reais? A gente tem vergonha no começo até de vender, né? Eu não sabia vender antes, hoje já aprendi, já entendi que isso é um processo que pode ser muito gostoso, inclusive para ambas as partes, para quem compra e para quem vende. Mas você precisa estar confortável nessa situação de estar vendendo o seu quadro a alguém, né? E para você estar confortável, esse preço precisa funcionar. O que é um preço que você provavelmente vai ter mais coragem, digamos assim, de dizer? Um preço que você pagaria por ele. Então, se você visse o seu quadro em algum lugar, quanto você pagaria por ele? E aí parta daí. Talvez você tenha que cobrar um pouquinho mais, né? Talvez, não sei, provavelmente um pouquinho mais. Mas parta desse princípio, principalmente se você vende diretamente para as pessoas. A realidade das galerias, gente, é outro universo. Entendam assim, que a gente tem que ter o pé no chão para saber distinguir uma coisa da outra, tá ok? Um parênteses que eu quero dar aqui para vocês é, além dessa questão de você estar confiante falando o preço, né, nessa precificação, é vocês entenderem também que a oportunidade ela pode chegar para você, mas você precisa estar preparado. Eu já falei isso numa outra aula. Imagina que chega para você hoje, você assistiu esse vídeo e logo em seguida entra um representante de uma galeria, entra em contato contigo e fala assim, nossa, eu achei muito lindo o seu trabalho, etc e tal. A gente queria uma coleção sua de 20 quadros, vamos fazer uma exposição individual na nossa galeria. Você teria 20 quadros à disposição? Você tem alguma coleção inteira de quadros para ofertar isso? Ou você só imagina que o mundo é injusto porque as galerias não chegam até mim? Você está preparado para quando a oportunidade bater na sua porta? Porque, gente, isso é determinante. A oportunidade pode nunca chegar, beleza. Mas se ela chegar, você tem que estar preparado para isso, tá? Anota isso no caderninho. O que não fazer na sua precificação, parte 3, terceiro item, é você pensar só no custo dos materiais. Gente, só o custo dos materiais é tão pequeno perto de todo o significado que pode ter seu quadro. Por mais que você utilize tintas muito caras, às vezes você compra um tubo de tinta que é carérrimo, mas você usou só um pouquinho naquele quadro, então é um pouco relativo você inserir custos de materiais. É claro que você vai ter um custo para pintar o quadro, você tem a tela, você tem, enfim, os pincéis, você tem a tinta, etc e tal, o espaço, mas não se restringam a essa análise de custo de materiais para precificar o quadro de vocês, porque isso realmente é muito pequeno e o cálculo sai um pouco prejudicado. Então eu não recomendo que você precifique com base unicamente nesse critério ou que você parta daí como início para sua precificação, porque eu acho que o quadro ele é muito mais do que os materiais que você usou, percebe? O que tem valor realmente no seu quadro? Agora anota isso, presta atenção, isso aqui é importante, ó. O que tem valor realmente no seu quadro, tá? Sugestão minha, o que funciona para mim. Tamanho. Tamanho é documento, gente. Tamanho importa, nesse caso. Então pensa comigo, faz sentido você vender uma ilustração desse tamanho por, sei lá, R$ 1.900? Talvez você não consiga vender. Agora um quadro maior, por exemplo, um quadro que nem esse aqui que tá aqui atrás, faz sentido você vender ele por R$ 2.000 e pouco? Faz sentido, é uma coisa que soa mais razoável. Então tamanho importa sim na hora de precificar, ok? A narrativa do quadro também importa, gente. Ai, mas eu pintei só por pintar, nem sei o que eu tava fazendo. Mas, por mais que você pense assim, existe sim um motivo para você ter pintado aquele quadro. Alguma coisa fez você querer pintar aquela imagem naquele momento e tudo isso diz respeito à narrativa do quadro. Por exemplo, eu falo que esse quadro aqui atrás ele tem um valor X. Eu falo assim, esse quadro aqui é R$2.000. Mas aí eu conto pra você a história do quadro. Eu falo assim, poxa, nesse dia eu tava me sentindo triste, mas eu
senti uma energia de animal, de cavalo, eu lembrei de um filme de cavalo, etc. E aquilo foi transcendendo e ao longo da pintura do quadro eu fui ficando mais feliz e visualizando esses cavalos, etc. E cheguei nessa conclusão, e quando eu terminei de pintar o quadro eu estava me sentindo tão feliz, com aquela energia tão positiva, ao contrário de quando eu comecei, que o quadro inteiro ele teve uma história de transmutação de sentimento, não sei, e eu consegui representar exatamente o que eu estava sentindo naquele dia nesse quadro. Isso não vai tornar ele mais legal? Vai, né? Todo quadro tem uma história, por mais que seja só essa, tipo assim, não, era como eu estava me sentindo no dia, mas existe um porquê daquele quadro ser assim, e talvez essa narrativa ela faça diferença nessa precificação, ou pelo menos faça diferença na venda. Percebe que eu só falar o valor é uma coisa, eu falar o valor e eu explicar o que aconteceu naquele dia que eu pintei esse quadro, agrega, sabe? Agrega talvez o que seja de mais importante na arte, que às vezes passa despercebido, a gente fica só pensando em preço, valor, dinheiro, pagar boleto, né? Mas a verdade do quadro importa. O impacto da arte no ambiente que vai ser instalado também faz diferença. Imagina que você vai pintando um abstrato de 2 metros e aquilo vai situar numa área comercial que sem aquele quadro ali, aquilo não ia fazer o menor sentido, aquele quadro faz total diferença na decoração. Tudo isso são questões ali que você tem que avaliar na hora de precificar. Que sentido que aquele quadro vai dar naquele ambiente? É uma pintura por encomenda? Que você precisou pensar, sair da zona de conforto, gastou muito mais tempo, mais conhecimento para compor aquilo, ou é um autoral que você fez e colocou para vender? Por exemplo, uma sugestão minha, né? Eu cobro mais caro as minhas encomendas do que os quadros autorais que eu pinto. Por quê? Porque encomenda é um desafio, gente. Pensa, a pessoa às vezes me pede para pintar um quadro que tem outras pessoas ali, que o retrato precisa ser exatamente daquele jeito, que tem que ter um contexto X, Y, Z, eu preciso pensar na composição de cores. Tem clientes que falam assim, eu quero um fundo azul, eu quero que você escute tal música durante tal... Tudo isso acontece, então é mais trabalhoso a encomenda. E como é mais trabalhoso, eu cobro mais caro o metro quadrado da encomenda. E aí vamos para a parte do que você realmente pode fazer na precificação. É você cobrar por metro quadrado. E esse valor não precisa ser fixo, ao longo dos anos você pode ir aumentando esse valor, né? Então eu tenho ali um valor de metro quadrado por encomenda e um valor de metro quadrado por autoral. E precisa ser tão rígido assim? Não, você pode, dependendo do contexto, da narrativa, do propósito do quadro, ir aumentando ou diminuindo esse valor. Gente, o quadro é seu, então a precificação é sua também, mas ela precisa ser coerente, ela precisa ter um sentido. Se você precisar explicar esse valor para o cliente, você vai conseguir. Entende? Os custos das coisas também mudam de lugar para lugar. Você vai estacionar o seu carro no centro de São Paulo, você vai pagar ali cinquentão. Se você for ali em Matelã, interior aqui do Paraná, pagar por um estacionamento ia soar absurdo. Então, pensa assim, você está num vernissage em São Paulo, o seu quadro vai ter um valor. Aquelas pessoas têm o costume de pagar já mais caro pelas coisas. Se você está numa cidadezinha bem pequena, que é a realidade de muitas pessoas que estão me assistindo aqui hoje, se você está numa cidadezinha pequena e você quer fazer uma exposição de artes, mas você está com vergonha porque nunca ninguém fez uma exposição de artes na sua cidade, faça, seja o primeiro artista da sua cidade a fazer um vernissage na sua cidade. As pessoas não sabem o que é vernissage, você explica para as pessoas, fala assim, vernissage, convide as pessoas e explique o que é um vernissage, que é o dia de abertura de uma exposição de artes. Seja protagonista na sua própria cidade, então veja isso como uma oportunidade e não com um defeito ou ficar reclamando que você está numa cidade pequena, etc e tal, combinado? Por fim, então tenha um critério que você vê que para sua realidade funciona. Aquilo vende, você pagaria aquele valor pelo seu quadro, você tem ali um valor de metro quadrado que é mais ou menos coerente e aí você sabe por onde começar agora na sua precificação. Quer saber quanto que eu cobro pelos meus quadros? Acesse a Shop da Galeria, os meus quadros que estão à venda lá, autorais, tá com o preço lá. Então é só você clicar lá, tem aqui nos comentários, tem na descrição do vídeo, você consegue saber quanto que eu cobro. Esses são valores que funcionam para mim hoje, na minha realidade, na minha cidade, por mais que eles estejam ali na internet, são valores que eu consigo vender e eu pagaria isso pelos meus quadros. Se fosse mais, talvez eu não pagaria, né? E é uma coisa que funciona para mim. Então você precisa encontrar a sua realidade. Não sabe como calcular o metro quadrado? Ó, a matemática de novo, né? Te infernizando. É só você multiplicar ali a altura pelo comprimento, você vai achar
o metro quadrado do seu quadro para você multiplicar pelo valor que você acredita que seja o metro quadrado da sua realidade. Tem artistas hoje que cobram 2.000 por metro quadrado, 1.000 por metro quadrado, 1.500, não sei. Você precisa ver na prática o que funciona para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.